Olá, sejam bem-vindos, boa noite. A gente vai começar mais uma live. Hoje é uma live muito especial, porque é uma live de uma pessoa que me inspirou e me inspira desde quando eu comecei a costurar. Então, eu fico feliz que vocês estejam aqui. Obrigada por tirar esse tempo para vocês estarem aqui comigo. Queria aproveitar e convidar vocês que estão chegando agora, que ainda não se inscreveram para a nossa jornada da roupa de ração. Vai ser dia 3, 4 e 5. A gente vai costurar um ojá, um pano da costa e uma saia. Vai ser ao vivo no canal do YouTube, a gente vai costurar junto. E vai ser muito legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, entre no grupo, que é por lá que vocês vão receber as listas de material e todas as informações que vocês precisam para essa jornada da roupa de ração. Queria agradecer que muitos de vocês que já estão aqui na live têm acompanhado desde segunda-feira, quando a gente fez a primeira live com as nossas alunas, a Isabela e a Luana, do Ateliê O Carerê. Depois a gente teve a live com a Nara e com o Adriano. E vocês estão aqui acompanhando durante toda essa semana. Então eu queria deixar meu agradecimento a vocês. Estou esperando aqui o Rafael conseguir entrar e aí a gente começa a nossa live. Se alguém não tiver inscrito na jornada e quiser se inscrever, é só mandar uma mensagem no nosso direct que a gente manda o link para vocês se inscreverem, tá bom? Olá, vocês que estão entrando agora. A gente está esperando o Rafael entrar e aproveitar para convidar vocês também para a nossa jornada de roupa de ração, dia 3, 4 e 5. A gente vai estar ao vivo no YouTube. Se vocês estiverem me escutando bem, por favor, comentem aqui que tá tudo bem, que tá tudo certo no nosso áudio. Uma coisa interessante, se vocês não conseguiram acompanhar as lives de segunda-feira, de terça, de ontem, vocês podem acompanhar no canal do YouTube, tá? Vocês conseguem entrar no link da nossa bio e entrar no canal do YouTube. Vocês conseguem assistir e conseguem também assistir as lives que a gente já fez do ano passado, que foi com a Ibama Margarida de Xangô e com a Tamara, da Alfabemin. Deixa eu ligar aqui. Eu convidei. Olá! Meu amor, saudade. Saudade também. Como é que você tá? Primeiro, tudo bem. Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar participar da nossa live. Tem muita gente aqui que mandou mensagem, estava muito ansioso para assistir a live com você. E esse é um projeto que a gente está tendo live a semana toda e com costureiros daqui de Salvador.
E essa live em especial é muito especial porque você é uma pessoa incrível e porque o seu trabalho, eu acho que inspirou praticamente todos nós que participamos dessas lives, né, desde de segunda-feira. E por isso conversar com você é muito incrível, assim. E também porque você é do Rio de Janeiro e é a primeira vez que a gente tem um convidado que é de fora de Salvador. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse, falasse sobre você, quem você é, para as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem você, te conhecer. Boa noite. Me chamo Rafael Santos. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Né? Tenho uma loja, um ateliê, né? Onde confecciono peças para o nosso candomblé há 9 anos. E foi mágico conhecer a Lara. É uma pessoa extremamente contagiante, magnífica, com uma energia maravilhosa. Vai ser um prazer poder contribuir nesse trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado seu, viu? Você Obrigada. enobrece muito o nosso trabalho e o nosso candomblé também. Achei. Você falou, né, que você tem 9 anos costurando. E eu queria que você contasse, assim, como que começou, assim, você a costurar, como que você aprendeu, como era no começo, quais eram as dificuldades que você tinha, se foi algo que alguém disse, você vai costurar, ou se você mesmo falou assim, não, eu quero fazer isso aqui porque eu acho isso aqui legal. Então, a minha história de profissão, né, como costureiro, vem muito com a religiosidade. Eu estava fazendo uma obra no terreiro de minha avó, uma filha de santo dela chegou com uma máquina e disse que consertaria no final de semana, né, nas folgas de trabalho, as roupas da minha avó, né, que é Uhum, alojar aqui na casa de onde eu resido e onde eu herdei o terreiro. E daí, uhum. quando acabava a obra, eu pegava nessa máquina toda noite, após o trabalho ali, e comecei a me encantar, me apaixonar. Não tive um professor, foi questão mesmo assim da dificuldade do momento, da necessidade e do amor Uhum. criando, né, foi se despertando pela costura, que é Sim. uma arte magnífica, né? Você fala que nesse período você tinha quantos anos quando você começou? Eu tenho 32, há 9 anos atrás eu tinha 23, né? 23. Isso, com 23 anos. E logo assim, eu fui, eu fui começando a fazer algumas peças, né? Calçolu para mim mesmo, blusa, e aquilo foi se multiplicando. A sua Foi avó chegando. Não, costurava? ninguém da minha família, e eu não tive nenhum, assim, nenhuma pessoa que me falasse assim, faz dessa maneira. Não, eu fui realmente pegando algumas peças do terreiro, desmanchando e Não tinha criando. ninguém. Não, não tive ninguém. Não teve ninguém assim na minha história que me ensinasse. A gente troca informações, né? Até hoje, porque nós somos eterno aprendiz, mas Sim. eu não tive. Foi da questão da necessidade mesmo ali, do carinho, do amor. E desde de criança você já é de Candomblé? Desde nascido. Nasci num Desde terreiro. criança. Achei. Teve uma pergunta aqui, o tempo que o pessoal vai perguntando, a gente vai conversando. A Cileia perguntou: no começo, em algum momento, você pensou em desistir da costura? Não, eu pensei em desistir da costura agora no final, assim. Digo no final, Sim, agora depois de já ter um negócio, né? é, eu exercendo a função de babalorixá também, pai de 3 filhos, já fica um pouco difícil de eu administrar tão bem, né? E eu não gosto Sim. de ser imperfeito. Então hoje eu tenho uma equipe, né? Umas costureiras, bordadeiras, desculpa, pessoas que me ajudam. Hoje eu já não faço mais sozinho. Mas não é como desistir, mas assim, eu fico bem, não fico mais a fundo, virando noite, tudo aquilo que a gente faz no início que a gente gosta muito.
Sim. Teve uma moça que colocou, não, um rapaz colocou aqui, sua Bianca gosta de costurar, posso fazer minhas roupas de ação? Você deve fazer suas roupas de ação, né? E é assim que a gente, acho que todo mundo que começou e todo mundo que passou por aqui falou a mesma coisa. Comecei a costurar pela necessidade de fazer minhas próprias roupas. É. A Crioula de Renda colocou, as suas confecções me inspiram, Rafael, obrigada por tudo. Obrigado, minha filha. Eu também aprendi costura, só na minha família não tem ninguém que costura. É isso. Ela falou, né, sobre a sua costura inspirar ela, enfim, e inspira todos nós, assim. Eu me lembro que logo no começo, quando eu comecei a costurar, só tinha dois ateliês na internet, que era o seu e o da Chalewa. E eu e Margarida, naquele dia eu até mostrei para você, né, os prints que eu tinha guardado de roupas, assim, de muitos e muitos anos, que eu e Margarida a gente ficava olhando o cadastro sarjado e a gente não sabia o que era, porque aqui em Salvador a gente não usava. Então, isso acaba que foi um tempo assim que a gente ficou tentando descobrir. E aí, Margarida, que sempre teve amizade com o pessoal no Rio, descobriu que chamava cadastro sarjado. E aí a gente começou a tentar fazer aquelas peças do jeito que você fazia, com cianinha, com desenho, porque a gente não tinha em quem se inspirar aqui para fazer esse tipo de trabalho. E a gente meio que começou eu e ela e algumas outras pessoas aqui a costurar dessa forma, como se costura no Rio. No Rio tem uma cultura muito grande de cianinha, né? De desenho com a cianinha. Naquele dia a gente até conversou sobre isso, quanto é magnífico que dá para fazer infinitas formas, de infinitos jeitos, e que você é o rei da cianinha. E as pessoas fazem tantas roupas e não repetir, né? Sim, Por mais que tenha uma base, a gente chega com uma imagem, tipo, eu gostei muito dessa aqui, mas eu queria trocar a tonalidade. Toda vez que eu paro para costurar, eu não consigo colocar nada na mesa, organizar, fazer os quadrados, passar, nada disso. Eu costuro muito direto na máquina. E eu faço as minhas criações ali direto na máquina. Eu não consigo idealizar. Se eu começar a idealizar, eu acabo me perdendo. Então eu você prefiro faz bordar. tudo de cabeça, direto, senta ali e vai. E por não ter tido um professor, eu acabei não tendo moldes. Eu tirei os meus moldes, entendeu? Em base de peças, tipo o caimento da camisa masculina, que você sabe que tem uma coisa para dar um bom caimento, né? Do feminino que tem aquela ombreira, que é o camisu, né? Tem o degolo, tem o taco. Então eu fui aprendendo gradativamente a respeitar as peças de religião de matriz africana, que é bem diferente Uhum. de peças normais, né? Particularmente eu não consigo fazer vestido, eu não consigo fazer peças que não sejam da nossa religião. E eu acho que foi muito, muito por amor mesmo. Acho que foi muito assim, eu me encantei. Não tinha nada a ver, nunca tinha botado um botão numa camisa minha, nunca tinha costurado uma bainha de uma calça e E aí foi. fui. É muito incrível, assim, você falar isso, porque, por exemplo, a gente que é mais iniciante, assim, tem menos tempo, né, de costura, é, tem quem se apoiar, né? Por exemplo, eu tive a Bomielza, que você conheceu, que foi 100% meu norte na costura desde o começo, assim, né? Margarida teve outras pessoas e tal. E você falar assim, eu não tive e fui construindo isso com o tempo, é muito doido, porque costurar não é tão simples, né? E isso mostra mesmo que isso é uma coisa sua, um talento seu, uma virtude e também a prática, né? De você ter gostado daquilo e continuado a construir esse espaço. Me fala como que você fez essa transição e se foi algo consciente, assim, que você fala assim, não, eu agora estou costurando e vou começar a empreender, porque são duas coisas diferentes, né? De dizer assim, eu
vou botar minhas peças na internet, vou começar a vender, ou se foi um movimento natural também. De repente as pessoas começaram a pedir e foi indo. Então, esse Facebook que eu tenho até hoje, inclusive, né, e o meu Instagram, eles são particulares. Então, não foi uma coisa proposital. Eu comecei a compartilhar o que eu estava me apaixonando ali e as pessoas foram crescendo. Hoje eu não consigo mais. Muitas pessoas até reclamam, eu tento te adicionar, não consigo, tento falar com você. É porque é muita gente, é muitas perguntas, é de muita distância, gente de outros estados. E não dá para a gente administrar, né? Hoje a gente Sim. temos aí, devo ter umas 5 pessoas que trabalham comigo, tem até que é de Patrícia que entrou aí também, Margarida, Eleonora, pessoas que Você moram. também tem uma margarida, né? Esse dia você postou a sua margarida, eu mandei pra minha margarida, eu falei aí, ó, tem a margarida do Rio de Janeiro também. Quando eu comecei a costurar a Margarida, né, que está comigo até hoje, ela Uhum. usou muita máquina dela. Eu só tinha só a reta, né, e foi uma preta, assim, aquela máquina de pisar, né, que essa minha filha, a filha de da minha avó, trouxe para mim. E eu não tinha as máquinas industriais ainda. E que essa máquina preta ela parou, ela não quis mais costurar, porque ela não aguentou, né? O rojão de tanto ali trabalhando aí, eu ficava trabalhando na máquina dela, até comprar as minhas. Aqui o Helder colocou a Aure, lá de Rafael, pelo trabalho. Minha irmã, Rafael, faz roupas para algumas pessoas lá de casa e eu tenho um ótimo padrão de costura. Helder me encontrou lá na roça, né? Não, Helder, ele é do Rio. Ah, sim, sim. É outro Helder. É Sim, sim. outro Helder. É, Helder acho que é babá Marçal, daqui do Rio. é. A Aureminha, Então, prazer. é, como que foi esse processo de você pensar, tipo, agora eu preciso vender e aí é um pouco diferente. A menina colocou ali, eu quero uma margarida também. Tá vendo aí? É, Ah, sim, Helder. quando você começa a empreender, tem todo um processo que é como você vai precificar, comprar material, e aí tem que pesquisar onde é mais barato, onde não é. Porque quando a gente costura só pra gente, às vezes a gente não precisa ter essa preocupação de quanto eu gasto de material para fazer um cálculo para vender já é um pouco diferente. Como que foi isso para você? E você ainda fazendo uma coisa que poucos homens fazem, que é a costura, né? Sendo homem e empreendendo muito jovem. Você começou com o ateliê tem quanto tempo? Você começou a costurar tem 9 anos. Logo Não, peraí, você começou a costurar tem 9 anos, eu comecei a costurar tem 10 anos. Acho que começou mais ou menos na mesma época. na mesma época. Então, e tudo começou assim, de uma forma em geral. Tipo, eu já fui postando na internet, aquilo foi crescendo. E é muito legal a gente citar que assim, a gente começa, hoje a gente consegue administrar muito essa parte do financeiro, né, de você ter um valor em caixa, um capital. Mas quando eu comecei com R$ 284. E eu não consegui nem Você comprar uma lembra? unidade nas minhas primeiras peças. Foram aquele Amarilda. Aí tem a Marilda, que é uma renda Não. assim que é complicada, ela até desfaz um pouco depois quando você lava muito. Sim, quando você vai lavando, ela vai desfazendo. Sim, Foi as minhas primeiras peças assim para botar na barra da saia. Aí depois eu fui vendo que aquilo não era de qualidade, aí fui aprimorando, melhorando. Mas eu comecei do zero, tipo, não tinha nada, nem a máquina eu tinha. Foi uma máquina emprestada que eu devolvi ruim porque ela parou. E minhas fui assim, um cartão. Foi um começo assim, nessa época, você trabalhava com outra coisa? não. No momento eu estava Não. desempregado, eu usei esse valor que eu recebi de rescisão na obra do terreiro. E aí Ah, tem muito que me deu essa máquina de olhar também. E o terreiro da minha avó, que eu estava fazendo o contrapiso ano, também é de olhar. Eu estava ali no momento assim até de emoção ali da minha mãe. Eu já tinha tido meu primeiro filho
E eu não sabia como é que eu ia proceder daquele momento. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar sendo funcionário. Já tinha trabalhado como hotelaria, já tinha trabalhado como serviços gerais e falei, eu preciso de uma profissão. E naquele momento, eu acho que automaticamente a Ansan escutou a minha prece ali, por estar ali me dedicando quase um mês. Tem a mãe dos meus filhos também, que no momento estava trabalhando, me ajudou com materiais. Meu irmão, Luan. E outras pessoas que conviviam comigo ali, que sabem de tudo isso que eu estou falando. E Sim. foi crescendo. Foi uma coisa assim muito rápida e de realmente religiosamente falando de orixá. Não foi algo assim com faetec, não teve um professor, não teve uma aula. Foi uma coisa assim que foi, largou e hoje eu sustento a Casa do Candomblé, meus filhos, a mim mesmo. Axé. É uma história que é recorrente, assim. Eu acho que todo mundo que passou aqui teve esse momento de estar desempregado e de falar com o orixá e de repente vai, E aí sabe? falar que as inspirações não é só para costura. Acredito que tudo que você faça bem feito na nossa religião, quem cozinha bem Sim, consegue trabalhar. Nossas sim. iguarias difíceis, né? O Omolocum, o Andalu, o Acará, o Amalá, Xinxim, enfim, tudo que você faça bem feito na nossa religião, você vai ter uma oportunidade de trabalho. Se você lava e passa a roupa bem, de trabalho, né? Uma profissão, você vai ter uma liberdade de preço, uma liberdade de horário, né? Você vai ser autônomo ou você vai se empregar em alguma empresa relacionada a isso. Em Salvador mesmo tem Gome Passe, né? Como é que é o nome? Sim, tem Gome Passe de Oiá. Eu ia até perguntar para você, agora você falou, né, sobre quem lava e passa, se tem algum empreendedorismo assim desse sentido no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem as pessoas, né? Porque assim, a Engome Passe foi a primeira em Salvador que fez disso, dessa profissão que já existia dentro dos terreiros, a gente dava a água para fulana, para ciclana, mas elas fizeram disso um negócio mesmo, com nome, com marca, com local específico. E tem no Rio algo Não, assim? as que eu conheço não. Tem Sim. pequenas dentro de terreiros, aqui mesmo, aqui em casa também tem duas pessoas que fazem esse trabalho muito bem, que é a Kekere e o Luciano, mas Uhum. todo setor faz assim pequeno. Não tem uma empresa grande aqui no Rio que eu conheça que faz esse trabalho, não. Elas fizeram um trabalho incrível, assim, e também foi algo tão rápido, porque elas são muito boas. Eu me lembro que uma vez, minhas anáguas eu secava na grade e ficava cheia de ponto de ferrugem. E aí teve um dia que eu não consegui engomar e ia começar o período de festa lá na roça, e é uma loucura. Eu mandei para ela. Aí, quando eu peguei a anágua, eu falei para ela, eu falei, irmã, eu acho que essa não é minha anágua, não. Aí ela falou, não, é sim, tá aqui seu nome. A anágua parecia que ela tinha jogado a minha anágua fora e feito uma nova. Eu não reconheci minha anágua na hora que eu fui buscar. Tá bem feito, foi o que a gente estava falando, né? Eu falei, gente, como é que vocês tiraram todas aquelas manchas que estavam aí há 5 anos? A anágua agora parece que tá nova. Eu acho isso incrível, porque eu acho que esse poder de empreender tá com a gente desde muito tempo. Não é uma coisa nossa, da nossa geração. É de sustentar a família, é de criar seus filhos, sempre empreendendo. Isso já vem de lá de trás, desde o processo que acaba, eu acho que esse processo escravagista, né, entre muitas aspas, no Brasil, já se começa esse processo do empreender, porque é o único lugar que a gente tem para onde correr, né? E abraçar os nossos negócios e fazer com que aquilo funcione para a gente poder sobreviver. E o Orixá sempre está ali com a gente, guiando a gente de alguma forma. Quando eu comecei também foi com uma máquina emprestada. E na verdade não foi nem uma máquina emprestada. Isso é uma loucura, porque poucas pessoas sabem dessa história, inclusive acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu tenho um amigo, que inclusive hoje ele está aqui em Salvador, mas eu sou do Paraná, eu nasci no Paraná, e a gente era amigo de adolescência, assim. E quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18, 19 anos, ele apareceu e falou assim, cara, eu preciso vender a máquina de costura da minha avó. Eu falei, mas
por quê? Ele falou, não, porque eu vou entrar num negócio aí de candomblé e eu preciso de dinheiro e eu preciso vender essa máquina. Falei, poxa, ele tinha uma super relação com a avó dele, assim. Eu falei pra ele, poxa, deixa sua máquina comigo. Eu tenho dinheiro que na época eu tinha recebido um dinheiro de rescisão também. Eu falei, eu te empresto esse dinheiro, você vai, faz lá o que você tem que fazer. Eu não entendia nada. Nada, 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 nada. Não sabia nem o que era, nem por que era, nem nada. Mas nem queria também. Na época eu era vegana, ia no Hare Krishna, não tinha nada a ver. Aí eu peguei e falei, depois você volta, aí você pega do seu trabalho, me devolve o dinheiro e eu te dou a máquina de volta. Você deixa a máquina comigo, eu guardo ela. Aí ele falou, tá bom. Isso ele foi. Nisso eu me mudei de cidade 3 vezes, ele nunca me devolveu o dinheiro, tampouco eu devolvi a máquina ficava guardada. E aí, quando eu vim para Salvador, a costura já entrou na minha vida muito rápido, assim, porque eu vi que tinha um curso de corte e costura e desde criança meu sonho era costurar. Só que eu queria costurar roupa normal. Eu queria costurar vestido, calça, essas coisas. Só que eu não sabia, aí eu vi lá, curso de costura na casa de Xumaré. Falei, não sei o que é casa de Xumaré, mas eu vou lá fazer o curso de costura. E eu fui, aí fiquei no terreiro, só que aí a costura era de roupa de candomblé. Eu fiquei meio chateada, assim, eu falei, não gostei. Mas falei, vou fazer porque pelo menos eu aprendo a lidar na máquina e tal. E aí, como eu já tinha essa máquina, eu comecei a trabalhar com ela, só que ela não aguentou também. E aí ela parou depois de um tempo, porque as máquinas não aguentam, a gente costura muito tempo, né? Nelas ali. É Tem muito. muito. São peças muito grandes. É, verdade. É muita São fita. peças imensas e aí você tem que ir vindo várias vezes para pregar um monte de coisa, para fazer tudo aquilo e não aguenta. Então, foi todo um processo muito natural. E como que você lidou assim quando você viu que estava crescendo absurdamente? Porque você é um dos maiores nomes, acho que talvez é o maior nome Eu, do acho- Rio de Janeiro eu não e tenho, do Brasil, assim. eu não tenho essa concepção. Quando eu cheguei na casa de Xumaré, que vocês falaram Impossível, assim, Rafael, impossível. não, não consigo. Eu não consigo me ver dessa maneira. É até um pouco engraçado, sabe? Mas quando eu cheguei na casa de Xumaré, eu fiquei muito abismado. Eu até falei, cheguei a falar com você, falar, quando eu chegar no Rio, eu vou procurar um profissional que possa administrar minhas contas, né? Aproveitar, né, desse mérito que eu conquistei com o trabalho. Sim, claro. Sempre entreguei minhas peças na data, sabe? Sempre tive aquela preocupação, porque é como uma festa de 15 anos ou um casamento, uma obrigação de 7 anos ou de 14 ou de iniciação. É um momento único na vida daquela pessoa e era assim que eu me Sim, colocava. Eu fazer até além do que a pessoa tinha para me pagar, por prazer, sabe? Por ver aquela roupa bem sim, bordada para olhar ou para você mesmo. E aquilo foi crescendo em base disso. Mas eu saio na sim. rua, em Salvador mesmo, quando eu botei o pé no portão, a tia Janete falou assim, é o costureiro famoso do Rio. Aí É, falei assim, não sou o Rafael. Ela, você é o costureiro. Aí todo lugar que eu chegava, todo setor que eu entrava, as pessoas, é o costureiro famoso do Rio. Mas eu não tenho é, essa noção, sabe? sim. Não sei Mas você conseguiu percebia que o seu trabalho estava crescendo e que dizer. muitas pessoas estavam pedindo e que você estava ocupando um determinado espaço no Rio, pelo menos, e fora também, com as pessoas tentando te procurando. Aham. E você lidava com isso de uma forma natural também. É assim, não era algo que te prendia. Às vezes quando eu vou no Candomblé, até aqui no Rio mesmo, as pessoas ficam me olhando com um olhar tipo de que eu, sabe, chegou uma celebridade e eu fico normal, assim, não gosto nem que fala de roupa comigo fora do trabalho. Sabe, que às vezes você vai ali para viver, fazer qualquer coisa, para conversar, bater Mas um é papo, outra coisa. as pessoas É. ficam tentando interagir para esse lado, perguntando valores.
aí eu tenho aquela atenção, aquela paciência, mas é muito legal porque isso estimula, né? A gente no Candomblé mesmo tem as miçangas, tem os adês, como a gente estava falando, a culinária, tem engomar, passar, lavar, tem tantas coisas legais e muito jovem no Candomblé. É muito bom que eu possa estar contribuindo dessa maneira, a Lara também, né, que está aí há 10 anos, influenciando pessoas com uma coisa Sim. boa, com jornalismo, né? A gente gosta de sair, de viver nossas vidas, de ter, né, um curso ali que a gente vai conseguir assessorar bem um restaurante, ou um passeio, uma viagem. E é muito bom que as pessoas cresçam, porque isso vai fazer muito bem a nossa religião. O Candomblé Sim. já é cheio de pessoas pobres, de pessoas que sempre ficam em segundo plano, de pessoas que, né, se desmerecem. Eu acho que a profissão ajuda muito. E ainda mais que Sim. você ame, que você gosta. E que tem a ver com a nossa fé, né? Com aquilo que a gente acredita. A partida também está favorecendo a nossa religiosidade, né? É muito importante a gente lembrar disso. E Sim. nossas ficam felizes, a nossa família fica feliz, o nosso axé fica feliz. Eu fiquei muito feliz ali daquela recepção que eu tive, né, das pessoas já me conhecerem. E é muito legal, é muito legal. Eu mesma eu vi uma foto que você tinha postado, eu ainda não tinha chegado na roça. Eu vi uma foto que você tinha postado, e aí eu mandei uma foto pra Margarida. E eu falei assim, Margarida, meu Deus do céu, o Rafael tá lá na roça. E ela falou, ah, e aí, você vai lá? Eu falei, eu vou amanhã. Aí, quando eu cheguei, eu não vi você. E aí, toda vez que eu chego na roça, isso já é de praxe, assim, acho que desde quando eu era Bian. Eu chego na roça, tomo banho, falo com o papai e subo ver minha mãe Elza. E aí eu subi ali, eu tava ali trocando, né, minha figurinha com ela. Aí você apareceu junto com o Rafael, com o outro Rafael. E aí eu fiquei assim, é o Rafael. E aí, você foi uma surpresa muito grande, porque como na minha cabeça você era o costureiro famoso do Rio de Janeiro e você é uma grande referência, quando você começou a conversar assim, super humilde, super natural, eu fiquei chocada, eu não conseguia nem falar, eu só ficava olhando assim para você e pensando, gente, ele é muito gente boa, ele é muito legal. Teve uma E aí, gostosa. hã? Identificou, a gente teve uma afinidade muito gostosa. Foi ali na hora. Você estava na hora que aquele ebome, eu acho que é Jefferson de Airá, né? Isso, apareceu que falou que queria ver você, falar com Rafael, você. Ele falou, você ficou assim. Foi muito engraçado. aquela recepção, sabe? Acho que eu precisava daquilo também. Cheguei para me cuidar, acabei ali fazendo um ciclo de amizades, Sim, falando sobre com a Ebomielza, então, que te ensinou muita coisa, tem muita coisa para ensinar a muitas pessoas relacionadas à costura e à nossa sim. religiosidade. Assim, me tratou muito bem, muito bem. Eu fiquei fascinado. Eu fui e acabei me encantando de verdade. Ah, isso é maravilhoso, porque pra gente também foi assim. Depois ela falou, ela comentou, ela falou, nossa, as peças dele são tão lindas, né? Tão bem feitas. Eu falei pra ela, minha mãe, ele é um dos maiores costureiros do Brasil. Aí ela, menina, é que eu não fico nesse negócio de internet, eu não sei. Aí eu falei, mas assim, pra gente que já tá mais dentro de uma modernidade, que toma você como referência, pra mim, especialmente, está sendo um grande prazer. No entanto, que naquele dia que eu perguntei pra você sobre a bata, esse é até um tema que é legal a gente falar. Que eu perguntei pra você sobre a bata, e eu já perguntei meio assim, pensando, ai meu Deus, ele pode agora me dar uma baixa ou simplesmente me ignorar. E aí você pegou, pra não mentir. Aí eu tô aqui na minha mesinha, tem o negócio da máquina, que você sabe que puxa, né? Eu guardei o guardanapinho com o desenho da bata, tá na minha mesinha de costura. Que aí você falou, não, irmã, pega e faz assim, bota aqui, passa pra cá, que é o jeito que você faz a bata, que eu falei, né? Poxa,
Eu sempre tentei fazer a bata do jeito que você faz, que eu acho bonito e não consigo. E aí, isso me chamou muita atenção, porque isso é uma coisa que minha mãe Elza sempre teve, que é de explicar, não ter essa coisa de, eu não vou te ensinar porque é o que eu faço, é a minha profissão, eu não vou passar para frente. Porque isso é muito grandioso, sabe? E quando isso vem de você, que é uma referência de costura para mim, eu fiquei chocada na hora e guardei com muito amor. Eu até falei com a Maria antes de ontem que a gente tem que ir, que eu vou comprar um quadrinho e vou botar aqui na minha parede de costura, que esse quadro eu botei em homenagem a Bomielza, né? Que é uma arte. Quem quiser comprar um quadro igual a esse, vá na Pacapim Store, que é uma loja do nosso irmão Júnior Pacapim. Dá para encomendar de todos os orixás. Eu mandei fazer um de Euá e coloquei aqui em homenagem a ela. E vou botar também o seu, que tá ali. Você ainda falou, que chique, vou até assinar. E aí assinou. E eu fiquei muito honrada e também muito surpresa, assim, de você também ter essa atitude de compartilhar, porque a gente sabe que nem toda pessoa gosta de ensinar. E acabou que meio que esse núcleo de pessoas que eu conversei até agora, a gente faz todo mundo parte do mesmo núcleo, a gente começou todo mundo meio que ao mesmo tempo. Então a gente ia se ajudando entre a gente, porque muita gente que era antiga não queria ajudar a gente. Eu tinha o apoio de Abomielza, então eu pegava de Abomielza, passava para eles passavam para mim, e a gente ia se ajudando para construir as nossas coisas, sabe? E eu queria que você falasse, assim, como que você lida com isso, se você sempre foi assim, de ensinar qualquer pessoa que ia aparecer, de compartilhar esses conhecimentos. Tem uma frase que eu uso muito aqui na casa de Candomblé, no Candomblé, quem perde, perde sozinho. Eu tive muito essa repressão quando eu comecei a costurar, como você mesmo está falando, dessa proporção do meu trabalho ter chegado em outros lugares, em outros lados. Os costureiros do Rio de Janeiro, tem algumas pessoas que até hoje não falam comigo. Sério? Você teve essa dificuldade? Até hoje eu tenho. Às vezes eu até tenho um pouco de medo de ir a certos candomblés, porque a gente não. Hoje não mais. Eu acho que hoje, como você falou, né, naquele tempo, há 10 anos atrás, só tinha o Rafael e a Chapá. Mas hoje tem milhões que costuram, né, para candomblé. E quando Sim. nisso, quem perde, perde sozinho, é porque, cara, eu acho que ninguém ofusca ninguém. Eu tive o meu companheiro que hoje trabalha com isso, eu tive uma pessoa também que trabalhou comigo 4 anos, que foi o Kelvin, que eu também ensinei. E por onde eu passar, eu vou deixar o que eu sei. Porque isso não é meu, isso é do mundo, é dos meus ancestrais, é do candomblé, isso vai exaltar todo mundo, sabe? Sim. Uhum. E outro ponto que você falou aí também que eu queria falar, aproveitar, as casas do candomblé do Rio de Janeiro, eles não têm esse costume de pegar o jovem, de influenciar, de colocar aulas. Bom, para as pessoas que estão vendo isso aqui, que às vezes, né, pode surgir uma ideia, né, até mesmo para mim, um dia, se os filhos de santo algum tipo de aula, né, porque às vezes, está vendo, é importante uma pessoa de lá do outro lado do oceano, para você, para Lara, uma mini aula, uma troca de figurinha, e às vezes eu posso estar passando isso para pessoas aqui de dentro, para pessoas aqui da comunidade. Eu acho muito importante. Sim, isso é muito importante. Eu acho que é muito legal você falar sobre isso, porque hoje eu até no perfil do laboratório compartilhei sobre o projeto VUNGE, que é um projeto que tem dentro do Inzone Boiá, que é um terreiro de Angola daqui, que era o terreiro de Macota Valdina, e que eles estão fazendo agora um projeto que é um pouco até diferente do que já tem dentro dos terreiros matrizes, que é ensinar artes, e principalmente artes gráficas, que é um ramo que cresce enquanto profissão, né? De design, de UX também eles ensinam. Então, isso é muito interessante porque você pega jovens que estão ali dentro do terreiro, que muito possivelmente podem, de repente, ir por um caminho errado, ou ir para não ter uma profissão, não ter apoio de estudo. A gente sabe que a gente está dentro de uma comunidade e que as pessoas não têm acesso a uma boa educação, porque às vezes a gente começa a trabalhar muito cedo e não tem oportunidade. A gente ou sobrevive ou estuda, né? Então, tem esse projeto e dentro das casas matrizes a gente tem
Lá na roça tem também, agora já estava meio parado o projeto, que por causa dessa questão justamente de ser um projeto governamental, que é da costura e do bordado, né? E também tem em outros terreiros de costura e de bordado, como no Pó Forjar, na Casa Branca. Mas isso é legal porque isso é uma coisa que eu entendo que só tem aqui e nas casas matrizes, porque é algo que é meio que de legado, assim, da casa e também do apoio governamental que as casas matrizes têm. Mas isso é muito legal se você pensar e falar assim, poxa, você enquanto um grande costureiro ter um projeto desse no seu terreiro para jovens ia ser incrível, assim. E isso abre um leque, Inclusive sim, tem uma moça ali que comentou, queremos um curso do Rafael Santos. quem E de sabe? repente, quem sabe, eu não vou para o Rio de Janeiro e a gente grava um módulo inteirinho do Rafael e bota no Costura Ancestral. Quem sabe daqui sai um grande projeto. Olha só. Salvador, laboratório de costura, quem sabe? É isso. A gente tem o projeto do Costura Ancestral, que é desde o começo de aprender a lidar na máquina até fazer roupa toda de entremeio. Mas uma das coisas que eu quero ir ajustando dentro da plataforma, porque ele é um curso 100% gravado. Então a pessoa pode ir e voltar quantas vezes ela quiser. Uma coisa que eu quero muito é colocar outros costureiros ensinando outras coisas, sabe? Por exemplo, aquilo que eles têm melhor ali, fazer um módulo com determinados costureiros. E aí, quem sabe a gente não faz isso junto, Eu né? estou à Para disposição. mim ia ser uma honra absurda, assim. Nem preciso falar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é a questão de material aí no Rio. Então, aqui no Rio, a gente compra muito no Caçula. Aqui tinha, há uns 3 anos atrás, era bem forte o Shopping Vida, que hoje está bem fraco. Mas eu, particularmente, sempre gostei de comprar material em São Paulo, porque tem uma quantidade de opções muito grande e o valor também. Sim, Então, é vale muito a melhor. pena. É um mini empreendedor, às vezes não consegue ter essa acessibilidade de ir a São Paulo, né? Porque é um custo, vamos dizer, para ir e voltar, eu gasto em média aí no mínimo R$ 250. Já tem o lance, Sim, sabe? sim. Mas vale muito a pena, porque você conhece outros materiais, né? Você investe naquilo que você gosta. E eu sempre gostei de comprar em São Paulo. Mas É. aqui, Eu, eu te pergunto isso porque aqui a gente tem muita dificuldade com material, né? Além da gente não ter muita opção, aqui é muito caro. Para você ter ideia, um pacote de renda piranga aqui custa R$ 250. Um pacote de 10 metros, assim. E em São Paulo a gente compra de 70, 60. Então, eu comecei a comprar em São Paulo também, já tem um tempo. Já tem bastante tempo, assim, deve ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Mas eu imaginava que no Rio tivesse que fosse parecido com São Paulo, assim. não. Não, Olha, é isso. É, Nossa, no Brás, naquelas ruas ali, você vai encontrando. Né? Você vai vendo. sim, no Brás, gente, o Brás é meu lugar favorito. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu passo pelo menos 2 dias andando pelo Brás. Paulo aí, ó. Rombono Anderson. Tá aqui na live. Olha só, São Paulo que é legal. muito bom para comprar. Isso. São Na Paulo Jolie, para material. sim. Eu queria que você falasse um pouco assim, hoje você falou que está com as costureiras e está nesse processo, né, de também cuidar do terreiro que você herdou e tal. E como que foi indo você com a costura, assim? Você falou, teve um dia que você chegou e falou assim, não vou mais costurar, vou arrumar essas costureiras aqui, ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Não, E como é que foi esse processo de você contratar pessoas? Porque, querendo ou não, principalmente a gente que é muito detalhista,
contratar alguém é muito complicado. Ainda mais na costura. É muito difícil. Muito difícil. Isso, assim, foi crescendo, tomando uma proporção. E outras pessoas foram chegando, candidatando. Ah, eu sei fazer isso. Ah, eu faço camisas. Amigos meus foram indicando. Ah, eu faço calçolu com essa pessoa que faz muito bem. Aí eu fui ali, negociei com fulano, com ciclano. Eu tenho essas pessoas que me acompanham, assim, há 8 anos. Pessoas há 7 anos. Que estão costurando comigo há muito tempo. Então, isso já foi uma coisa, desde o processo que você começa a costurar, você já meio que começa a empreender junto. Sim, sim. Sem eu ter noção do que era, eu Tava comecei a ter fazendo, você só foi indo e falando assim, não, isso aqui tá me dando um dinheirinho, eu vou ir melhorando, fazendo mais. a diferença do Rafael Santos para os outros costureiros do Rio, né? Eu acho que eu sempre tive aquela noção de que as pessoas do Candomblé precisavam de roupa pronta e entrega. Ah, então você sempre teve essa ideia da roupa pronta entrega. Isso. Eu sempre fazia as encomendas de todas as semanas. Essa semana é a Lara, a outra semana é a semana dos 7 anos do Jefferson. Toda semana tinha encomendas. Às vezes 2, Sim. 10, mas ainda assim eu precisava de pessoas que me agregavam com peças pronta entrega. Aí tinha aquela senhora, vamos dizer, a Margarida é muito boa de fazer camisas com botão. Sim. A Margarida fazia 20 camisas para aquela. Aí eu encontrei a Leonora que fazia calças. E assim foi agregando. Então, quando chegavam para as encomendas, já encontravam ali o Mará, calçoluz de todas as cores, tremeios, e automaticamente iam comprando. E iam passando. Por isso que foi crescendo tão rápido. Que falava assim, ah, tá precisando de roupa, vai lá no Rafael que você vai encontrar. Vai lá no Rafael que você vai encontrar. Então as pessoas vinham e indicavam no boca a boca, e isso foi crescendo. Sim, que é a forma que mais cresce, né? Principalmente quando a gente faz um trabalho bom, é o boca a boca mesmo. Eu cresci a feicar assim também, porque aqui em Salvador, até a Anara até falou isso na live que eu fiz com ela, a gente não tem muito, e acho que você pôde perceber, apesar que as funções foram internas, mas você viu que a gente se veste de uma forma um pouco diferente. A gente se veste mais simples, assim, não é tanto entremeio, não é tanta roupa de cianinha e tal. E quando começa as pessoas a quererem fazer, e eu sempre quis fazer porque eu via suas roupas de Uhum. cianinha, e eu achava aquilo mágico, assim. E aí, até entender como é que emendava uma cianinha, foi aí anos de processo. Eu vou mentir pra você, foi um tempo. Traga muito material, até ainda mais a gente que não tivemos professores, né? Sim. E Muita dificuldade aí, no pano da costa, sim, você acredita? você tinha? Muita dificuldade. Por Eu tive, quê? de todas as peças do pano da costa sempre me dá, assim, a parte de cima ficava com 2 metros, a de baixo ficava com 1,90. Eu não sabia. Rafael, por que isso acontecia? Eu também não sei, e eu consegui consertar essa situação, mas sem descobrir o motivo que gerava ela. E a gente com isso perde muitas peças, né? E Sim, porque você começa emendando, tem 2 metros. Aí ele vai fazendo assim. isso. Parece que o entremeio vai encolhendo. Você tentar consertar, acontece a mesma coisa, piora. Você tem que desmontar e tentar usar as peças com o tamanho que elas têm. Aí você vai ver que uma tem 1,70 m, a outra com 1,80 m, a outra com 2 metros. E eu comecei a falar, não, eu tenho que aprender alguma coisa aqui, algum macete que vai acabar com esse defeito. E você fez o quê? Eu comecei a emendar separado, que eu acho que foi o que me resolveu. Uma mania de costurar só por dentro da máquina. As costureiras profissionais, elas abominam. Você não pode costurar com tecido dentro da máquina. Não sei se você já passou por alguma aula e já identificou esse erro. Eu Não. costuro, a minha saia passa por dentro daquele buraco da máquina todo. A minha também. Não pode. Para pro lado de cá. Ah, não vou conseguir. Eu me atrapalho todo. Então, mas a gente foi aprendendo esses macetes
por conta do entremeio, por conta da cianinha, para que essa parte. Começando a emendar por dentro e de pouco a pouco, tipo, eu emendava 10 centímetros, mais 10 centímetros, mais 10, depois estava tudo. Aí Entendi. o defeito ia acabando, porque eu não ia conseguir entregar uma pessoa sem tá perfeito. Eu consegui resolver que eu cortava o mesmo tamanho do material e aí eu ia alfinetando ele inteiro. Tem pessoas que passam. Não, tem pessoas que eu passo. Hoje eu não lavo mais. Uhum. Eu deixo de botar numa caixa, deixo descansar o material para tirar aquele aperto da máquina que fica enrolando. Uhum. Mas antes eu lavei, engomei e passei muita roupa. Muito entremeio, muita ceninha. Sim. Todas as peças. Hoje eu não faço, hoje eu faço com tudo sem goma mesmo. Sim. Eu ia botando o alfinete, passava tudo, deixava ele certinho e aí ia costurando, mas é um trabalho terrível, né? Demora muito mais. Então, e aí nessa parte de ir fazendo as roupas de entremeio, quando aí começa a dar certo, as pessoas em Salvador começaram a comprar muito de mim. Porque falava, ela faz roupa de entremeio, tipo as roupas do Rio de Janeiro. E aí começou a ter mais, eu ter mais clientes. Hoje acho que as roupas que eu mais trabalho são as roupas de entremeio mesmo, porque não tem muitos costureiros que fazem aqui em Salvador, que a gente também não usa tanto assim. Então, agora que está chegando mais essa cultura de usar bastante roupa de entremeio, que eu particularmente acho maravilhosa. Assim. De cianinha, então, nem se faz. Eu acho muito bonito, não tem como. E você ainda tem aquela coisa de bordar por cima da cianinha, né? Que você ainda faz os bordados por cima da cianinha. Bordado vagonite também, o bordado etamine. Tem milhões de bordados, muitos bordados. Sim. E dentro da nossa muitas outras profissões que vão agregar aí. Hoje eu já terceiro outra pessoa que borda, outra pessoa até para dar bordar. esse método. Você já chegou a bordar? Você mesmo, você bordava? Bordei na máquina. Já ensinei vagonite a outras pessoas, mas eu nunca quis outra coisa. Eu sempre quis Eu acho que quando você faz várias coisas, você acaba não fazendo uma com tão qualidade. Eu gosto da costura. Então eu prefiro testar. Tipo, o bordado, a parte de botar botão, eu nunca fiz essa parte. Eu sempre tive essa noção de que se eu terceirizar, é uma maneira de empreender, né? Você sabe falar melhor do que eu dessas coisas, mas assim, eu sempre fui... Eu não tenho lá esses estudos todos que Lara tem. Eu não tenho nada, para com isso. Eu acho isso incrível, Rafael, porque isso mostra o quanto a gente já tem visão de negócio de uma forma totalmente autônoma, sabe? Porque você está falando de um lugar que, além de ser um lugar, mesmo que você não se reconheça nesse lugar, mas como um dos maiores costureiros do país, você ainda tem um empreendimento que gera emprego há muito tempo e desde o começo, porque você sempre teve visão de negócio. E, na verdade, todas as empresas no sistema comercial mesmo funcionam dessa forma. Quando você terceiriza, você acaba tendo mais tempo para se dedicar àquilo que é o gerenciamento, àquilo que é o principal da empresa e vai crescendo, entende? E isso é muito importante porque dentro do Costura Ancestral, eu tenho uma mentoria de empreendedorismo, que alguns alunos eles participam. E que eu vou ajudando eles a como aprender a precificar, onde comprar material, como fazer assim o negócio deles funcionar, como aprender a utilizar, por exemplo, o Instagram para vender, como fazer uma página e todas as coisas que requer trabalho, né? E que muitas pessoas, como todos nós começamos, não tem dinheiro para pagar profissionais para fazer aquilo ali. Então, eu vou ajudando eles no começo para fazer. E é uma coisa que eu falo muito com eles, a gente precisa ter visão de negócio. Falar, isso aqui
tá barato, vou comprar mais desse daqui, vou criar umas peças, vou anunciar, vou vender. Com esse dinheiro eu já consigo investir em outra coisa, sabe? E pensar sempre em investir no negócio, que é uma coisa que você tem, e na conversa que a gente teve aqui em Salvador, você até falou isso. Todo o dinheiro que eu pegava, antes de comprar qualquer coisa para mim, eu comprava ali para o ateliê, comprava um material, comprava um negócio para investir, para poder colocar roupa mais pronta entrega, que é o seu forte também, né? Sim, sim. É. Tem que ter uma noção tem que ter uma noção realmente. É muito importante isso. A Wanda colocou aqui, desculpa, mas eu não te conhecia, quero ver uma peça sua. Pode entrar, Wanda, no ateliê Rafael Santos, que você vai ver as coisas maravilhosas que o Rafael faz. Depois a gente vai deixar marcado o arroba aí nos stories, vocês podem entrar. Hã? Tem muita gente pelo Candomblé que não conhece o nosso trabalho. Sim, ainda é porque tem muita gente de Candomblé, né? Quando a gente olha assim em volta, a gente fica chocado com o tanto de gente e cada dia que passa entra mais gente e é uma coisa que a Tamara fala muito, que a gente não é concorrente, porque mesmo que a gente quisesse, a gente não dá conta de atender toda a demanda que existe de pessoas de Candomblé. Tem vaga para todo mundo, a gente não está disputando com ninguém, a gente está realmente se ajudando e fazendo uma coisa boa pela nossa religião também. De verdade. Rafael, tá dando nosso horário, mas eu queria agradecer e dizer novamente o quanto você é uma inspiração, dizer que para mim é muito especial estar nesse lugar e a gente desenvolver essa amizade. Eu não vejo a hora de ir para o Rio, encontrar com você, conhecer seu ateliê, tirar uma foto no seu ateliê, eu vou ficar muito feliz. Falar, gente, eu conheci o ateliê do costureiro mais famoso do Rio de Janeiro. E dizer que a gente espera de novo aqui na roça, e falo isso em nome da nossa casa, dos nossos irmãos, que você venha logo ver a gente de novo, porque foi muito legal encontrar você e conhecer você pessoalmente e ver quanto você é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora e que dá orgulho de dizer assim, poxa, esse cara ele faz um trabalho bonito, mas não é só isso, sabe? Ele é uma boa pessoa, ele é um bom ebome, uma pessoa preocupada. Eu tive até um irmão que me mandou uma mensagem e falou assim, pô, o Rafael tá aí na sua roça, como que ele é? E aí eu falei, cara, é surpreendente porque ele é uma pessoa super simples, ele é uma pessoa que tá com a gente, ele não tá ali. A gente tem essa coisa de como é um terreiro grande, as pessoas que vêm de fora, elas ficam muito mais que observando o que está acontecendo do que realmente participando daquilo ali. E você já chegou como um filho mesmo ali, ajudando a gente a lavar, ficava sujo, aí ia, tomava um banho, trocava de roupa, depois se sujava de novo e ajudava. E isso acabou que me chamou muito a atenção. De verdade, assim, antes da admiração que eu já tinha por você e pelo seu trabalho, a forma como você é em pessoa me fez te admirar ainda mais, né? Porque eu sou uma pessoa boa, eu sou de Anção, você sabe como é que esse povo funciona. Eu poderia ali, se você fosse um cara chato, eu ia dizer, ai, que nada, esse costureiro dos infernos, vai embora daqui. E aí, mas não, eu falei para ele, eu falei assim, cara, ele é incrível, ele é uma pessoa super legal, super humilde, tá com a gente aqui o tempo todo, senta no chão com a gente, come de mão, faz o que tem que fazer. E não tem essa coisa de ser estrela, né? De dizer, eu sou isso ou aquilo, até porque, como você bem colocou, e desde aquele dia você colocou, você não se vê nesse lugar, né? Então, isso tem um valor muito absurdo, porque quem é muito grande não se importa com isso. E é isso que faz com que cada dia você fique maior. E te agradecer enormemente de você ter disponibilizado 1 hora do seu tempo para conversar comigo, para fazer parte desse projeto. E apenas te agradecer, pedir sua bênção. E é isso. Pode se despedir, falar o que você quiser. Eu quero participar de outras lives. Gosto muito da sua pessoa. Você traz uma energia
maravilhosa. E você está certa, você vai chegar muito, 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 muito alto, ao topo, junto de todos. Axé. E aonde a cabeça cresce, a coroa cai. Quem perde, perde sozinho. Continue dessa maneira, com humildade, com carinho, com empatia com as outras pessoas. Tem espaço para todo mundo e a gente fica cada vez mais rico, de uma riqueza espiritual, de uma riqueza da Sim. nossa ancestralidade. Você é magnífica, continue. Eu vou estar aqui sempre que você precisar, fazer uma live, Obrigada. mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o passo a passo, a parte da goma, a parte da passadoria. Hoje eu costurei, hoje eu engomei, hoje eu passei, hoje eu Ei, cliente. Então, o dia que você quiser, você só me avisar que a gente faz uma live ali em trabalho mesmo e a gente mostra o passo a passo, ajuda as pessoas e propaga também, né, o nosso trabalho. sim, Tem tantas pessoas claro. na live que ainda não conhece. E foi Sim, magnífico. tá bom. Muito obrigada. Um Foi beijo. do teu lado. Eu quero aproveitar para convidar as pessoas que estão na live para a nossa jornada da roupa de ração, que eu vou ensinar vocês a fazer um ojal, um pano da costa e uma saia. Vai ser dia 3, 4 e 5 no YouTube, ao vivo. A gente vai costurar junto, vai ser muito legal. Quem não se inscreveu, pode se inscrever, manda uma mensagem para a gente que a gente manda o link para fazer a inscrição, tá bom? E amanhã tem outra live, amanhã vocês vão conhecer um aluno do Costura Ancestral que já está trabalhando com isso, já está fazendo suas peças, já está comercializando, que é o Pai Beto. Então, eu espero todos vocês amanhã, 20 horas. Agradeço todo mundo que ficou aqui até agora, os meus irmãos que compartilharam, que engajaram os nossos posts, que estão assistindo, a todos vocês que entraram. Que Oxóssi abençoe vocês e que a gente amanhã tenha uma live maravilhosa também, assim como foi hoje. E um beijo, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Tchau. Galera,